Olá, povo de Deus, quarta-feira, 5 de julho de 2023, 13ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 21, 5, 8 a 20, Mateus 8, 28 a 34. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco. Pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino, do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino, segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Como já afirmei, Gênesis deve ser lido na perspectiva de perícopes autônomas, e não como se fosse uma grande narrativa. Nosso trecho de hoje é outra versão do que já apareceu anteriormente em Gênesis 16. Uma vez mais se insiste no cumprimento da promessa de Deus a Abraão de que ele seria pai de uma grande descendência. Vida longa na Bíblia é sinônimo de vida abençoada por Deus, reservada apenas àqueles que tiveram a felicidade de completar todos os ciclos da vida. Abraão foi abençoado por Deus e seu filho Isaque nasceu quando ele tinha 100 anos. Hoje temos os dois filhos de Abraão, o primogênito Ismael, filho da escrava Agar, e Isaque, filho de sua esposa Sara. Nosso texto de hoje passa-nos a impressão de que os dois meninos estavam mais ou menos com a mesma idade. Estão brincando e, portanto, são crianças como quaisquer outras, que brincam, brigam, voltam a brincar. Porém, Sara, movida por outros interesses, os da herança, instiga Abraão que expulse Agar e seu filho Ismael de casa. Claro que não ficaria bem passar para a história a figura de um patriarca insensível e cruel. Por isso aparece essa intervenção de Deus, concordando com Sara e aliviando a consciência de Abraão na expulsão de Agar e de seu filho Ismael. Agar e Ismael serão protegidos por Deus, que também lhe faz uma promessa de grande descendência por meio de Ismael. Uma das cenas bíblicas mais tristes, porém, é imaginar a escrava Agar e seu filho vagando pelo deserto,
até a água de seu cantil secar, e depois mãe e filho esperando a morte chegar. Deus, que ouve o grito dos oprimidos, ouviu o choro do menino e desceu para salvá-los. No islamismo, há uma longa tradição de defesa da primogenitura de Ismael. No Alcorão, a famosa história da imolação do filho de Abraão é associada ao filho Ismael e não Isaque, como é sustentado nas tradições judaica e cristã. Embora o livro sagrado do Islã não mencione de fato o nome da criança, os eruditos muçulmanos encontram evidências confiáveis para sustentar essa posição. A intervenção divina deu coragem a Agar e abriu perspectivas de um futuro feliz para Ismael. Assim se vão delineando os destinos de dois povos irmãos, os ismaelitas e os israelitas, ainda hoje unidos por um destino de hostilidades e partilhas. Mateus 8, 28 a 34. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo." Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Gadara era uma cidade da Transjordânia, a 10 quilômetros ao sudoeste do Mar da Galileia, na Palestina. Essa região era conhecida também como Decápolis, a região das 10 cidades além do Jordão. Segundo a concepção da época, o mundo dos espíritos maus se associa com o contaminado que mancha. Também o território pagão com o enfermo que contagia, com o mundo infernal que devora. O relato dos endemoninhados e os porcos está presente nos 3 evangelhos, com alguns acentos diferentes. Porém, nos 3 relatos, o endemoninhado vive entre os túmulos e reconhece em Jesus o Filho de Deus. Tiago, em sua carta, já havia afirmado que também os demônios creem e tremem de medo. A região era dos pagãos, que por si só já era considerada impura. Mas, para agravar, os endemoniados viviam entre túmulos, mais impuro ainda. E para coroar essa perspectiva, aí criava-se porcos, símbolo máximo da impureza. Jesus liberta os possuídos, mandando os demônios para sua casa, ou seja, para a manada de porcos, que se precipita no mar, considerado abismo da perdição. Homens libertos e demônios e porcos no precipício.
O que parecia tudo no seu devido lugar não agradou aos habitantes da cidade. Está bem libertar de demônios 2 homens e de pavores a população, mas negócio é negócio. Eles preferiam viver na impureza e no susto com a presença dos demônios, desde que seu negócio com os porcos fosse preservado. Daí que pediram a Jesus que se retirasse da região deles. Tudo isso é profundamente com outras passagens onde Jesus afirma que não dá para servir a 2 senhores. Ou se serve a Deus ou ao dinheiro, ao negócio. Um beijo no seu coração.